Bueno, mientras vão arreglando ali a pantalla, eu creio que nós outros temos um compromisso com a igreja. E como seria bueno se cada um de vocês fuera um mensajeiro do Senhor? Tu sabes que de distorções e herejias já temos suficiente hasta para exportação. ¿Quantas necessitas? Pero así como el diablo tiene sus mensajeros, Dios también necesita los de él, y espero que tú seas un de ellos. Mira, nosotros vamos a hablar un poquito, muy breve, sobre la cuestión de las distorsiones a la voz profética. Se el propósito del don profético es fortalecer tu fe y mantener en el camino para que tú no te percas, pero te quedes ali, es más que natural que el diablo va a hacer el posible para sacar del camino isto. E não necessitas pensar que ele só trabalha afuera. Ele trabalha adentro da igreja também. E se ele pudera me usar, quedaria contento. Se pudera te usar, também. Agora vamos. Tu sabes que há distorções ao dom profético. Não sei quantos de vocês já tiveram a curiosidade de acercar-se de um espejo que distorciona a imagem. Um te deixa mais delgadito do que és, outro te deixa com a cabeça que és uma coisa incrível. Então, assim como há espejos de distorção, há também distorções à la voz profética. O que nos diz Mateus 24, 24? Para enganar a todos, menos os escolhidos, não é certo? Para o diabo seria uma grande vitória conseguir enganar os escolhidos. Ora, este texto eu creio, em minha opinião personal, que tem uma doble aplicação. Quem seriam os falsos profetas? O sentido primário do texto, por supuesto, são aqueles falsos profetas que recebem, que têm fenômenos sobrenaturais, que podem ser sonhos, ou visões, ou revelações. E eu já falei com vários falsos profetas. E poderia contar quantidade de experiências sobre isso, pero isto é outra história. Pero, se este é o sentido primário, que falsos profetas são aqueles que têm revelações sobrenaturais que não vêm de Deus, eu creio que há um sentido secundário en qual eu também puedo ser um falso profeta. É quando eu distorciono a revelação divina. Em outras palavras, eu pongo minha interpretação personal arriba de la palavra profética. E isto é muito mais sutil. Por isso, fidelidade à palavra profética é um fundamento essencial para não quedarmos como falsos profetas no caminho. Aí há uma cita, se alguém queira ler para nós outros, quizás. Ustedes escucharam de algumas queimas de livros de Ellen G. White? Não, amém. Assim. Não, eu estou aqui preocupado, quizás tendríamos que começar por aqui também a ser o mesmo. Pero
el odio de Satanás es terrible. Perdão por la expressão, nós não devemos juzgar as pessoas, pero eu tenho uma teoria. El mismo capítulo 7 de São Mateus que diz, no verso 1, não juzgueis. El verso 20 diz, por seus frutos los conocereis. Então, eu não tenho autorização de Deus para juzgar a intenção de las pessoas, su coração. Pero los frutos sí, el mismo capítulo diz. Agora, tu miras algumas destas coisas que estão disponíveis no YouTube, dá a impressão que é o mesmo Satanás haciéndolo. Perdão por la sinceridade. A pessoa pode ser sincera, pero Elena de White diz que a estratégia do diabo em los últimos tempos seria fazer sem sentido a palavra profética. Outra coisa, ela também diz que a estratégia do diabo em los últimos dias, eu não puse aqui, mas é tomar conta de nosso tempo com búsqueda de distrações. Porque ele sabe, se toma nosso tempo, tudo se vai. Agora, quais são as estratégias satânicas? Isso se poderia falar muitíssimo. Pero eu creio que em nível personal, enquanto a ti e a mim, ele haria o seguinte: em primeiro lugar, que tu rechaces o espírito de profecia. Se não logra que tu rechaces o espírito de profecia, que por lo menos lo distorsiones. Agora, se tu não puedes, se não queres distorsionar o espírito de profecia, porque tu consciência não lo dejas, que por lo menos tu seas selectivo en el espírito de profecia e te quedes solo com o que te gusta. O que não te gusta, dejas afuera. Tu sabes que a versão antiga era mais ou menos o seguinte: eu não creio em Elena de White. Hoje não. Tu tienes todavía alguns que não creem, pero grande parte é o seguinte: o que eu venho com o sarandeo e o que me gusta é normativo. O que não me gusta é cultural e foi só para aquela época. Então, não é o espírito de profecia ou a revelação que habla para mim, pero sou eu que elijo o que quero e o que não quero com base em meu gosto personal. Agora, se nada disto camina, se tu não rechazas e não distorcionas e não és seletivo, quizás que tu seas indiferente. Já está bem. Então, o diabo tem um menu de distorções ou de estratégias. Tu eliges a que mais te gusta. Qual é a herejia que mais te gusta para ir à perdição? Então, tu eliges. Como o melhor restaurante da cidade de México, lo que tem um menu mais largo. Assim, o diabo tem também um menu de herejias e de opções para tu perdição. Tu eliges. Hasta te dá a opção. Imagina. Agora, algumas das distorções. Eu puse alguns dibujitos hoje à tarde aqui para quizás ajudar um pouquinho. Uma delas é a dificuldade para harmonizar. Vamos a suponer que este triângulo é a revelação. Pode ser a Bíblia ou os escritos de Elena de White. Se tu partes de lo específico para el general, ou seja, de los detalhes para el general, provavelmente tu vas te quedar com contradição adentro da Bíblia ou do Espírito de profecia. Pero se tu partes del general para el específico, tudo é passível de harmonização, porque tu tienes el quadro completo. Me entendes? É muito importante isso, para não distorcionar os escritos inspirados.
sempre ter uma ideia general e da ideia general tu vai aprofundizando. Se tu pegas um pontito aqui, outro ali, outro allá, sem ter o conceito general, é provável que tu não vas conseguir harmonizá-lo. Uma outra coisa, o Dr. George Reed, que foi por muitos anos o diretor do Instituto de Investigação Bíblica da Associação General, ele me disse uma vez uma coisa que a mim me gostou muito. A maioria das herejias entram adentro da igreja por la síndrome ou o princípio do reloj de arena. O que seria isto? Aqui tu tens toda a arena arriba e tem que passar em um solo pontito ali. Então, é a redução. Tu sabes que nós temos quantidade de doutrinas. 28. Pero, tu sabes que algumas pessoas são monomaníacas. Mono não no sentido do animal, pero de uma sola coisa. Também pode ser o sentido del mono, não? Pero, alguns dizem o seguinte: é solo reforma da saúde. Ellen G. White diz que a reforma da saúde é a mão e o braço direito de nosso mensagem, pero querem que quede como... Alguns lhe gostariam que fosse o corpo todo, e outros gostariam de quitar esse braço para não prejudicar o paladar, porque me gostaria comer de tudo. Por que não deixar o mensagem de saúde como o braço e a mão direita? Então, outros dizem não, é solo eventos de los últimos dias. Estamos en el fim de los tiempos, lo que cuenta es isto. Outros dizem não, é solo justificação por la fé. Eu fui uma vez a um campo onde tomaram o voto que a doutrina mais importante da igreja é justificação por la fé. E eu creio que acabei estragando a fiesta. Porque eu digo, então, vocês creem que justificação por la fé é mais importante que a doutrina de Deus? Sem Deus nem existia justificação por la fé. Cuide-se que nós não temos uma sola doutrina, temos 28 e muitas enseñanças. E não podemos pegar um solo ponto e desechar, poner a la basura lo demás. Pero, normalmente, esse é um ponto. Outra poderia ser a síndrome de la sub e baja. ¿Te acuerdas que muitas vezes, quando um adulto está com um niño, o adulto tem que entrar mais adentro, senão não vai ter o equilíbrio? Pero alguns, em termos del mensaje, juegan com la sub e baja e põem muito ênfase em um solo ponto e lo demás vai para arriba. Cuide-se que temos que manter o equilíbrio de nosso mensagem. Tu sabes que temos doutrinas e verdades centrais e doutrinas e pontos periféricos. Deixa-me dar-te um exemplo. Ellen G. White habla que o santuário é a base, o elemento integrador de todas nossas enseñanças e nossas doutrinas. Pero la interpretación de los reyes de Apocalipse 17 é um ponto que não é fundamental para nossa salvação. Pero há pessoas que põem tanto ênfase em los 7, 8 reyes de Apocalipse 17 e todavia del santuário não hablam. Então, um ponto periférico reemplaça uma verdade central e a verdade central queda como periférica. Há que cuidar, porque não sou eu que vou dizer o que é central e o que é periférico. A mesma revelação lo tem que dizer. Então, muitas pessoas chegam para mim e dizem, pero pastor, qual é o problema? Estou ensinando herejias? Não, não estás. Pero tu estás enfatizando tanto um ponto periférico que está reemplazando o mensagem central. ¿Me entendes? Nós temos que deixar o central como central e o periférico como periférico, que se queremos ser
se quisermos ser honestos com o mensaje. Ok? O texto que já foi mencionado, vocês já sabem de memória, vamos ler outra vez. Alguém? Entonces, el pueblo remanente de Dios, porque aquí habla de algunas cosas, y fue guerrear contra él. ¿Contra quién? ¿Qué es el resto? El remanente. Mira. Entonces, el resto, el remanente. ¿Por qué el remanente es el objeto principal de los ataques o de la guerra del diablo? Porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa es la razón suficiente. Pero, como dijo alguien, não há como escapar de la ira. Ou tu te quedas com el diabo, quedas com Deus e vas sofrer la ira del dragão, ou tu te quedas com el dragão e vas sofrer la ira de Deus em las plagas que não vão ter mais mistura de misericórdia. Vai ser la manifestação plena de la ira de Deus. Então, que Deus nos ajude nesses dias finais tão difíceis, de estar ao lado de Deus, ser leal a Deus e sua palavra. E de minha posição personal, eu preferiria morrer do que deixar esta fé ou traicionar a meu Deus, a sua palavra e a igreja remanente, que não é perfeita, tem suas dificuldades, pero é o povo de Deus. Temos, eu creio que algum tempo para perguntas todavia. Ok. Então, me levantó. A Dios sea gloria por lo que ha hecho en mi vida. Para honra y gloria de Dios, mi
agradecemos la música que hemos escuchado en esta noche. Dios bendice con talentos y qué bueno, ¿verdad? Que son colocados a su servicio y que nosotros podemos gozarnos con ellos. ¿Han disfrutado de nuestra reunión? Creo que hemos recibido una instrucción bastante útil, bastante sólida. Así que yo espero que ustedes hayan asimilado lo más posible y puedan pues tener esa información para beneficio de la iglesia y beneficio propio. Se nos ha ido el tiempo, pero tal vez vamos a dar oportunidad para escuchar 2 o 3 preguntas relacionadas con lo que ustedes han escuchado esta noche o relacionado con alguna duda que tengan con el asunto del espíritu de profecía, el tema del espíritu de profecía. Así que vamos a invitar al doctor Tim para que él pueda acercarse. Tenemos allí algunos micrófonos, así que vamos a escuchar solo 2 o 3 por asuntos de tiempo. Si alguien se queda sin poder formular su pregunta, pues no se sienta triste. ¿Habrá alguien que tenga alguna pregunta? Muy bien, díganos su nombre y entonces ¿cuál es la pregunta? Mi nombre es Luis González y la pregunta que voy a formularle al pastor es ¿cuál es el problema en este tiempo actual de la iglesia cuando se mira que nuestros ministros recién egresados casi no usan los escritos de Elena de White? ¿Cuál es el problema, pastor? ¿No conocen que es importante para este tiempo como un faro en medio de la oscuridad? ¿O qué está pasando, pastor? Bueno, essa é uma preocupação, eu creio que não solo tuya, pero hay uma falsa preocupação. Algunos dizem o seguinte, que em la predicação, se eu cito, por exemplo, a um de los reformadores, Lutero, Calvino, quizás Tomás de Aquino, grande teólogo católico, ou cito algum dos filósofos, Immanuel Kant e outros mais, que erudito, como tem conhecimento, e não há problema. Pero se eu cito Elena de White, não, temos que ser bíblicos. Pero por que puedo citar outras pessoas de Elena de White? Quita a autoridade da Bíblia. É o revés. Agora te digo uma coisa, grandes predicadores citam Elena de White, adventistas, hoje. Entre eles, eu poderia dizer que Ted Wilson, o presidente da Associação General, cita quantidade. O pastor de nossa Universidade Andrews, que é Dwight Nelson, eu tenho amizade personal com ele e fui membro da igreja de Andrews por quase 6 anos. Ele cita normalmente em seu sermão. E não tem essa história de mim, de uma autora americana, lo põe ali, e não há problema. Por supuesto, a base é bíblica. Se tu fores pegar Mark Finley, por supuesto, quando vai ser um ciclo de conferência, ele tem um pouco mais de cuidado, mas quando predica para a igreja, também lo hace. Agora, eu não vejo nenhuma dificuldade com isto, com citar Elena de White. Agora, provavelmente ou a pessoa não lo lê ou tem uma preocupação que eu creio que é uma distorção. Que se poderia, por supuesto, se eu reemplaço a Bíblia por Elena de White, estou indo contra o que ela mesma disse. Ela disse que não poderíamos fazê-lo. Pero eu posso citar e ter, e muitos grandes teólogos adventistas la citam. Quando foi? Agora nós estamos em um projeto como igreja que é o comentário bíblico internacional da Bíblia. E o editor é o doutor Jack Ducan, de Andrews. Ele me invitou personalmente para fazer uma apresentação em Israel, quando tiveram uma reunião no ano passado, dizendo o seguinte: nós queremos que o comentário bíblico seja fiel ao texto bíblico e a Elena de White.
E eu falei sobre inspiração, a compreensão de inspiração de Helena de White para este grupo. Agora, tu ves, os grandes teólogos que a igreja tem são fieles a Helena de White. Há exceções, pode existir, por supuesto, mas eu creio que esses que tu estás falando tendrían que repensar su posición. Bien, ¿tendremos otra pregunta? Sí. Hermano, el nombre y la pregunta. Por favor. Margarito López, servidor. ¿Qué riesgos hay, pastor, en relación a que algunos hermanos utilizan el espíritu de profecía haciendo uso de manera selectiva solamente de algunos párrafos, distorsionando un tanto cuanto la hermenéutica que se aplica en ella? Y que bueno, pues así como hay quienes consideran que algunos no la utilizan, algunos utilizan solamente el espíritu de profecía para de manera selectiva asumir un principio o una postura. Creo yo, desde mi punto de vista, que habría que analizar de manera conjunta o de manera contextual toda la doctrina o los principios que la hermana White plantea para un conocimiento absoluto de lo que ella pretende transmitir. Bueno, una de las fuentes que generó un poco de rechazo al espíritu de profecía fue el mal uso. Entonces yo voy a la junta de la iglesia con el libro embajo del brazo, los testimonios. Y cuando alguien dice alguna cosa que no me gusta, hermano, aquí está cita para ti, aquí está la cita para el otro. Entonces, como si fuera un palo para poner ali. Tú sabes que Helena de White, si tú fueres leer las cartas, algunas de las cartas más duras que ela escreveu. Uma vez ela escreveu em um dos testemunhos para um pastor dizendo: quanto menos pastores de tu perfil la obra tuver, maior la bendición. Ela escreveu uma vez algumas das cartas mais duras para Kellogg, pero sempre tinha o lenitivo del amor de Deus. Mira, tu situação é difícil, pero se tu te humilhares e poneres em la mão del Senhor, tu vida vai ser uma grande bendição para ti e para os demás. Agora, eu puedo pegar solo o negativo que ela tem a dizer. E então, me ouvido de que há um complemento a isto. Muitas vezes, quando se tem que disciplinar um hijo, se habla duro. Pero a disciplina tem que ter um complemento de amor. Então, esse é um problema muito sério, quando se usa a parcialidade. E aqueles que acham que estão promocionando Helena de White estão também generando um rechaço a ela. E eu conheço muitas pessoas que creem que Helena de White é só palo. Não. Algumas das declarações mais hermosas sobre o amor de Deus de toda a literatura mundial estão no espírito de profecia e justo nos testemunhos, el tomo 5. Hasta uma delas que alguns dizem que alguns consideram como a mais hermosa, é onde ela diz assim: se todo o amor que vino de Deus, de geração a geração hasta hoje, toda a fonte de ternura que se manifestou em la humanidade foram postos em um solo lugar, não passariam de um pequeno hilo de água comparado com todo o oceano do amor de Deus. E ela continua dizendo que aún a eternidade não vai agotar a compreensão do amor de Deus. E é no mesmo testemunhos que alguns usam para el palo. Por supuesto, a função de um profeta não é simplesmente dizer: mira, tu és a pessoa mais hermosa del mundo, pastor. Não, muitas vezes tem muita amonestação, como Pablo e o Novo Testamento também lo tiene. É mais amonestação, pero temos que cuidar para que não deixemos afuera o amor de Deus. Más allá de la pregunta, bueno, mi nombre es Pastor Saúl Cortés. Entre
Entre lo que ahorita el pastor Tim mencionaba, la hermana White en sus escritos nos induce a ir a la Santa Biblia. Y es bueno utilizar a la hermana White también en las predicaciones. Hay sus horas y sus momentos en las predicaciones. Y si un día usamos predicaciones basadas en la Biblia, explicadas en la Biblia, creo que también es de mucho alimento espiritual dar a la iglesia temas de la Santa Biblia. Não, por supuesto, a Bíblia é a base de tudo. Agora, porque eu acepto a Bíblia, não quer dizer que tenho que rechazar o Espírito de profecia. Então, essa é a preocupação. Tu vas ver hasta o folheto da escola sabática. Se pede a los que escrevem o folheto que agreguem alguma cita de Helena de White que pueda ajudar. Por exemplo, esta leção da escola sabática que tivemos sobre reavivamento e reforma, que pérdida seria se não tivermos, se simplesmente ignorarmos o que ela tem a dizer. Agora, os sermões têm que ter base bíblica, pero não é uma exigência que Helena de White quer de afuera. Uma sentença. E se há pessoas não adventistas, não necessitas dizer sempre Helena G. de White, Helena G. de White. Tu podes dizer o título do livro. En el camino a Cristo, a esta cita que pode nos ajudar, o el deseado de todas as gentes. Agora, é incrível uma coisa. Tu sabes que algumas pessoas de afuera valoram mais Helena de White do que nós outros? Não lo confessam, pero, por exemplo, o filme La Pasión de Cristo, e uma das obras que o que escreveu se baseou foi o deseado de todas as gentes. Houve um ministro de educação de um país em Europa que publicou todo o conteúdo de livro Educação bajo su nombre, como se ele fosse o autor. E a igreja não hizo juízo a ele, porque foi uma demonstração de... Então, tu sabes que mais e mais foi hecha uma encuesta em Estados Unidos com pastores jovens, hasta 40 anos, se não estou equivocado. E Helena de White tenho a impressão que em sexto lugar entre os autores mais leídos entre esses pastores evangélicos. Os adventistas estavam juntos, mas muitos deles leem. Tu sabes que essa é uma realidade. Pero não los citam por nome, porque senão o liderazgo de suas igrejas não los aceptariam. Pero te digo uma coisa, muitas vezes temos uma preocupação e quantidade de pessoas hoje estão descobrindo os princípios de educação, de saúde e vida integral de Helena de White. E até de administração. Pero o que eu tenho a dizer, sejam equilibrados. Nenhum nem outro. Qualquer extremo hace daño para a igreja e para nossa causa. E me desejo é que Deus lhes bendiga muitíssimo e que muito prontos estejamos juntos no reino del cielo. Amém. Es motivo de gratitud a nuestro Dios el haber tenido con nosotros durante esta noche en estos 2 seminarios al pastor Alberto Tim, quien es el asociado de Espíritu y Profecía en la Conferencia General. Muchas gracias, pastor Tim. Apreciamos mucho y aprendimos algunas palabras en portugués también, además de lo otro. Muchas gracias, pastor García, muchas gracias por haber considerado en el itinerario que el pastor Tim tenía la misión del Valle de México. Estamos felices por ello, que el Señor les bendiga y que este trabajo que se ha organizado para estar con nosotros pueda dar confianza en que el Señor está dirigiendo a su iglesia. Y en estos últimos días necesitamos cada vez más profundizarnos en el estudio de la Biblia, pero también
fortalecer, como mencionaba, en esos 3 aspectos de los propósitos del espíritu de profecía: guiarnos a la Biblia, conducirnos hacia aplicar los principios bíblicos en nuestra vida cotidiana. Me parece que eso es básico en nuestra vida espiritual en preparación para el encuentro con nuestro Dios. Vamos a concluir. Me parece que debemos de terminar con el corito "Fija tus ojos en Cristo". Uri, podríamos tocarlo. Vamos a colocarnos en pie y así concluimos nuestra reunión en esta... ¿La esperanza está bien? Cantamos la esperanza del 181. En las manos de Dios a la misión del Valle de México, representada en las iglesias de la zona centro de este campo. Vamos a orar. Nuestro amante Padre Celestial, gracias por el don da vida que concedesse a cada de nosotros, por el conocimiento del plan de salvación y por la revelación que recebemos de tu palabra y también del Espíritu de profecía manifiesto en la vida de Elena de White. Que podamos juntos valorar esse legado de fé que temos e que cada de nós seamos dedicados, comprometidos contigo e com tu palavra, e que nesses dias finais podamos ser embaixadores tuyos neste mundo e que muito pronto podamos cumprir a missão que Jesus nos ha encargado. Pedimos uma bendição toda especial a la missão del Valle, a su presidente, al tesorero, el liderazgo, la administración, los departamentales, los pastores, los líderes de las iglesias y también de las congregaciones, y a cada miembro de tu iglesia aquí, que tengan la unción de tu Santo Espíritu y que podamos salir con entusiasmo, con dedicación a predicar ese hermoso mensaje que tú nos has concedido como iglesia. Prepara-nos para tu venida e que muito pronto podamos estar en el reino eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches y que Dios bendiga a todos. Muchas gracias, pastor. Una feliz noche, hermanos, que Dios les bendiga. Queremos pedir que todos los pastores pudieran quedar un poquito. Queremos solamente dar una indicación. Todos los pastores, favor de quedar un poquitito. Que el Señor les bendiga y una feliz noche para todos.